Hoje é dia de Libertadores. Hoje é dia de honrar a história desse clube, do tamanho desse clube. Esse aqui, ó, é o Internacional. Eu sou o Samurai Colorado e hoje é dia de se classificar na Libertadores, porque a nossa história merece isso. O Internacional não pode entrar com o pé mole. O Internacional tem que vencer e o Internacional vai vencer hoje. Vamos projetar o jogo, gurizada? Olha só, o que acontece? O Internacional precisa vencer para se classificar. Por quê? A forte tendência do jogo Nacional e Metropolitanos da Venezuela é uma vitória do Nacional. Se eu fosse falar aqui para vocês em teoria, né? Em teoria, o Internacional tem que fazer um resultado igual ou melhor do que o Nacional do Uruguai. Considerando que o Nacional do Uruguai provavelmente vai vencer, esse resultado igual ou melhor que o Nacional do Uruguai é a vitória. Só a vitória interessa. E o Internacional, ele vai a campo com aquilo que ele tiver de melhor nesse momento. A gente sabe que o momento não é o melhor, principalmente no quesito desempenho em campo. Mas o Internacional está a 8 jogos sem perder. 6 vitórias e 2 empates nos últimos 8 jogos. Isso conta muito, isso conta muito. Mas o que vai contar de verdade é a postura do Internacional em campo. E aí eu chamo a atenção para vocês, tu que é colorado aí, que me acompanha, tá? Há quanto tempo que tu não vê um Internacional que dá orgulho de ver em campo? Com a raça, com o sangue, com o suor, sabe? Há quanto tempo, né? Hoje é o dia. Hoje é o dia de lotar o estádio Beira-Rio e de atropelar, ir para cima desses caras, entendeu? Com todo respeito ao Deportivo Independiente de Medellín, que é um clube que tem ali a sua história, nem perto da nossa história, né? Mas é um clube que tem a sua história no futebol colombiano, que já participou de Libertadores várias vezes, mas o Internacional é muito maior. O Internacional é infinitamente maior que o Independente de Medellín. Então, com todo respeito, óbvio, mas a gente tem que ir para cima. A gente tem que fazer uma blitz desde o primeiro momento de jogo. E vamos para cima, vamos ganhar esse jogo. A gente tem que ir para cima desses caras e a gente não pode deixar eles saírem daqui com a vaga. Eu sei que a gente já deixou Caxias sair com a vaga, a gente já deixou América Mineiro sair com a vaga, a gente já deixou Melgar, Globo, outros times tripudiarem em cima da nossa história. Mas hoje é o dia do Internacional fazer a história acontecer. Porque aí, o time que a gente vai ter em campo hoje não é o mesmo time que a gente vai ter lá no mata-mata. E lá no mata-mata é que se ganha a Libertadores. E eu chamei atenção na live do Ramiro Ruschel, né, sobre a Libertadores de 2010, falei também no canal do Marcos Melo. Gente, o Internacional na Libertadores de 2010, que a gente foi bicampeão da Libertadores, vocês lembram disso? Vocês lembram dessa Libertadores? A maioria de vocês estava assistindo na TV, faz 13 anos isso. O Internacional venceu a Libertadores de 2010. E sabe como que a gente estava? Depois de 5 jogos na primeira fase, a gente tinha 2 vitórias e 3 empates. 9 pontos, exatamente como a gente está agora. O time estava contestado, o Inter tinha empatado com alguns times fracos e a gente estava indignado. A gente dizia, poxa, será que o Inter vai fazer fiasco na Libertadores? E aí, diante de tudo isso, o Internacional foi lá no estádio Beira-Rio contra o Deportivo Quito do Equador. A gente ganhou de 3-0 e se classificou. E o resto é história. Vocês sabem o que aconteceu naquela Libertadores de 2010. E foi uma Libertadores que a gente teve grandes dificuldades. Muito disso devido ao técnico Jorge Fossati, que era horrível treinador. E depois a gente completou a Libertadores com Celso Roth na Casa Mata. Olha, eu não sei a opinião de vocês, mas se eu for colocar Mano Menezes contra Jorge Fossati ou contra Celso Roth, eu sou muito mais Mano Menezes. Eu sei que ele tem os erros dele, eu sei que ele tem as teimosias dele, mas ele é um treinador muito copeiro. Ele é um treinador que já ganhou muito campeonato desse jeito mesmo, sabe? Mata-mata. É uma especialidade dele. E isso eu respeito muito a história.
sabe? Eu respeito a história do Inter e eu respeito a história do Mano Menezes. Então tá, o Internacional deve vir a campo, ó, o time que deve vir a campo. Eu não vou aqui fazer grandes discordâncias ao Mano Menezes, algumas sim, tá? Mas o time que deve vir a campo contra o Independiente de Medellín. John no gol, Bustos na direita, a zaga com Vitão e Mercado, René na esquerda. A abertura de meio campo com Rômulo, Johnny, Alan Patrick. E aí, se o Maurício tiver condições, talvez jogue o Maurício, mas eu acho bem pouquíssimo provável isso. Então deve vir com 3 atacantes, com Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano. É claro que eu defendo muito o Luca, eu acho que o Luca poderia jogar melhor ali de centroavante, talvez até o alemão, né, poderia ir para campo, mas eu acredito que o Mano Menezes vai botar o Luiz Adriano, e eu respeito isso. Tudo bem, o Luiz Adriano é um cara que está acostumado a grandes jogos, não vem fazendo grandes partidas, mas andou fazendo alguns golzinhos aí, de repente hoje pode ser o dia do Luiz Adriano. Lateral direita eu já tenho uma preocupação um pouco maior, porque o poder de marcação do Bustos é quase zero, né? Apesar dele apoiar bem ali no ataque e tal. Então eu tenho também uma preocupação defensiva, porque se a gente toma um gol, pode mudar toda a história, né? Então eu colocaria Igor Gomes ali no lugar do Bustos. Mas também respeito, né? Se o Mano Menezes entrar com Bustos, ok também, vambora. E na zaga, eu não iria com Vitão e Mercado, eu iria com Vitão e Moledo, por causa que o Moledo faz um 2023 bem melhor que o do Mercado, e a bola aérea do Moledo também é muito melhor. Mas também, se vier com o Mercado, vamos com o Mercado e não tem problema. No mais, gente, é o seguinte, é entrar em campo, é vencer o jogo. Eu acho que o Internacional tem plenas condições de vencer o Independiente de Medellín. Só tem que ser o Internacional, tem que jogar como o Internacional. O Internacional de 2010, como eu estava citando, só para complementar aqui a linha de raciocínio, quando a gente passou para as oitavas de final em 2010, os problemas não se acabaram. Porque a gente toma um 3-1 do Banfield lá na Argentina, e aí todo mundo, vamos cair fora da Libertadores. O Inter foi e fez 2-0 no Beira-Rio, classificou. Aí, nas quartas de final, o Inter pega o Estudiantes, ganha só de 1-0 aqui no Beira-Rio. Tem que manter, né, segurar um empate lá na Argentina. E o Estudiantes chega a abrir 2-0, começa a comemorar, começa a ter aquela fumaceira no estádio, e no apagar das luzes o Juliano vai lá, faz o gol, e o Inter perde por 2-1, mas passa no saldo qualificado. Olha só como as coisas foram no detalhe, né? Aí o Inter enfrenta na semifinal o São Paulo, que tinha Fernandão no time. E que dor enfrentar o Fernandão, gurizada. Assim, ó, doeu enfrentar o Fernandão. Mas aí o Inter foi lá, ganhou o primeiro jogo no Beira-Rio, 1-0. E aí perde o jogo lá em São Paulo por 2-1. Mas essa derrota de 2-1 também nos classifica. E de repente a gente tá na final. E na final, sim, foram 2 vitórias. Pela primeira vez o Inter não precisou de saldo qualificado, não precisou sofrer tanto. Mas ainda assim, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta da final, o Inter saiu perdendo. Então, assim, aos trancos e barrancos, com uma campanha muito contestada, que a gente não achava que o Inter fosse ganhar grande coisa, porque parecia que a qualquer momento o Inter seria eliminado, né? Parecia que a qualquer momento o Inter ia ser eliminado da Libertadores de 2010. Mas o Inter mostrou a sua força, mostrou o peso dessa camisa aqui, ó. Essa camisa aqui, a camisa colorada. Ela tem um grande peso na história do futebol. É uma camisa que já ganhou 2 vezes a Libertadores, que já ganhou um Mundial da FIFA em cima de um Barcelona que muitos consideravam imbatível e muitos ainda consideram como sendo um dos melhores times da história do futebol. De vez em quando, eu tô lá no Instagram, eu ainda vejo postagens de pessoas dizendo: esse Barcelona era incrível. E aí eu até comento assim, eu digo, pois é, o Inter ganhou desse Barcelona, né? Então assim, ó, o tamanho dessa camisa, o tamanho desse clube, né? O tamanho desse clube, nunca ninguém vai conseguir contestar. O Internacional é gigante. O Beira-Rio é gigante. A nossa torcida é gigante. E nada, nem ninguém pode diminuir o tamanho do clube Internacional. Eventualmente, alguns vão chegar e vão nos eliminar.
E isso é muito triste quando acontece. Mas hoje é dia de Inter. Hoje é dia do Internacional recuperar, resgatar sua história. E ir para esse mata-mata e levar esse tri da Libertadores. Porque eu acredito, não é proibido sonhar, não é proibido a gente ir atrás e buscar esse título para nossa história. E eu conto com vocês na torcida também. Quem puder ir a Porto Alegre, ou se não, sintoniza na Jornada Rubra, lá do canal Ramiro Ruschel, que eu vou estar lá comentando o jogo, torcendo e sofrendo com vocês. Porque você sabe, tudo que eu faço é de torcedor para torcedor. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acham, o placar da partida. Eu acredito que vai ser 3-0 para o Inter, a gente vai sair de campo maravilhado com um Inter que sabe jogar futebol, que sabe fazer um placar que precisa ser feito. E não esquece de deixar teu like, compartilhe esse vídeo, que é um vídeo motivacional aí para todos os colorados no dia de hoje, porque hoje é um dia muito especial. E eu espero vocês aqui, depois do jogo, repercutindo a nossa classificação. Valeu!